Boa noite pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre a ascensão de Davi agora ao trono. Nós estamos nessa parte 2 dessa aula, falando sobre Davi, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês então a lição, PDF da lição, e nós vamos trabalhar sobre a ascensão de Davi como rei de todo Israel. Você sabe que Davi, ele é listado como o segundo rei de Israel. Primeiro veio Saul, depois veio Davi. Mas aí no meio houve um problema com o filho de Saul, Isbosete. Então Davi não reinou em primeiro lugar assim sobre toda Israel. Teve Isbosete, que reinou um tempo, ele quis ali pegar o trono, mas todos os biblicistas, a tradição judaica, todo mundo concorda que não foi um reinado, tá? Foi uma tentativa de subversão, até porque Isbosete não tinha aprovação de Deus. Então vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 3, 6 e 5, 6, a gente tem aqui a ascensão de Davi ao trono, tá bom? Olha só. Então, Davi ficou como rei parcial de Israel, porque o Isbosete, ele ficou no trono, né? Então chegou um momento em que os próprios anciãos de Israel, a gente tem que entender o papel dos anciãos nesses momentos e nessa condição tribal de Israel. Os anciãos tiveram muita proeminência e muita importância quando falhavam os sacerdotes, quando falhavam os reis, né? Na época de juízes, por exemplo, os anciãos tinham um papel importante. Eram eles que elegiam, por exemplo, os juízes, tá? Então eram os anciãos ali que iam fazendo essa frente, né? Quando não tinha um líder proeminente, como foi o caso de Moisés, como foi o caso de Josué. Então, os anciãos faziam esse serviço de ser aquela opinião balizadora, de ser aquela opinião centralizadora. Centralizadora não seria a palavra, mas balizadora seria norteadora, né? Seria a palavra correta para descrever os conselhos desses anciãos, tá bom? Lá na frente, quando a gente está aqui em Davi, aí você vê que Davi vai ter o Salomão, e o filho de Salomão, Roboão, ele vai ter o reino dividido entre Roboão e Jeroboão. Opa, aqui. Roboão e Jeroboão, tá? Roboão vai ser o filho de Salomão. Jeroboão era um dissidente do reino de Salomão. Então o reino se divide. Se divide por quê? Justamente porque Roboão, o filho de Salomão, não ouve os anciãos da terra de Israel. Por isso que o reino se divide. Então aqui está a importância de a gente ouvir os anciãos, né? Também na escolha de Saul, os anciãos também tiveram uma grande influência, né? Veja, quando eu digo que os anciãos tinham influência, não quer dizer que era só para bem. Às vezes também acontecia de eles terem uma influência errática, por exemplo, com o Saul, né? Na realidade, o povo era um povo que estava no regime aqui, ó, teocrático, né? Eu vou tirar isso aqui, eu escrevendo. O povo estava no período teocrático. Aqui, prefixo tel de Deus, né? Então é onde Deus ditava, governava. Aí o período teocrático era aquele período que foi do povo de Israel, patriarcas, e veio o êxodo, tal, até chegar em Samuel. Lá em Samuel, então, o povo pede um rei. Então,
o povo vai para o regime monárquico, tá? O que acontece aqui? Esse regime monárquico, Deus avisou, ó, vocês querem um rei? Ah, porque todas as nações têm um rei, a gente também quer. Aquela síndrome do todo mundo. Todo mundo tem, a gente também quer. Todo mundo tem, eu também quero ter. Israel olhou para a Síria, olhou para a Pérsia, olhou para os outros países do Oriente. Poxa, todos eles têm um rei, um cara lá que comanda, que diz quem vai, quem fica, uma pessoa. E nós dependemos de profeta que fala com Deus, consulta Deus, Deus fala, quer saber, a gente também quer um rei, um monarca, né? E daí Deus avisou, olha, eu vou dar um monarca para vocês, vocês querem isso? Eu dou. Né? Deus se sentiu rejeitado, né? Eu acho que eu falei isso já no outro vídeo, um Deus que se sentiu rejeitado pelo povo, porque quem se sentiu rejeitado foi o Samuel, mas Deus se colocou no lugar de Samuel e disse, não, o povo não está querendo se desfazer de você, o povo está querendo se desfazer de mim. Então Deus se coloca na frente do profeta, na frente do representante, sempre. Então, Deus, quando vê esse tipo de articulação do povo, ele diz, eu vou dar para vocês o rei, mas é o seguinte, o rei vai subjugar vocês, o rei vai cobrar imposto, o rei vai querer fazer leis, o rei vai subjugar, tá? E foi o que aconteceu aqui com o filho de Salomão, tá? O filho de Salomão chegou a dizer o seguinte, se o meu pai colocava peso de impostos em você, eu vou fazer os impostos do meu pai parecer o dedo mindinho. Eu vou descer o relho em vocês. Se meu pai cobrava 10, eu vou cobrar 1000. E foi o que aconteceu. E o povo ali se dividiu e tal. Então, os anciãos aqui têm uma proeminência. Esses anciãos, então, procuram Davi, cansados, né, com essa questão de Saul, filho de Saul e Isbosete. Deus já tinha falado para Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, tendo eu escolhido Davi? Então Deus escolheu. Então os anciãos aqui, eles representam aquelas pessoas que guardam, né, as palavras de Deus, a lei. São eles até os responsáveis pela Bíblia, né, ter chegado até nós dessa maneira fidedigna com aquilo que aconteceu, porque eles guardavam, né, a palavra, eles guardavam os escritos, tá? Tem muita gente que fala mal da Bíblia porque foi ao longo de séculos e o pessoal não sabe se o que está escrito aqui é verdade. Não, os anciãos de Israel guardavam e guardam até hoje todos os livros sagrados, tá? Isso aí eles faziam e eles primavam para que os livros sagrados fossem cumpridos. Então aqui, lendo o texto aqui, ó, segundo livro de Samuel, né? Capítulo 5, 1 e 2, diz, então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram, dizendo, eis-nos aqui, teus ossos, tua carne somos. E também, dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. Então veja aqui, primeiro é um juramento, eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Essa frase aqui denota uma coisa que está difícil hoje, mas que naquele tempo era imprescindível você ter, diante de um rei. Lealdade, tá? Então, isso aqui o povo está demonstrando. Nós somos leais a você. Onde você for, a gente vai. Se você ganha, a gente ganha. Se você perde, a gente perde. E daí eles dizem, e também, dantes, né, antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que saías e entrava com Israel. Porque você se lembra que Saul começou a ficar enciumado disso daqui, né? Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Então Davi, a partir do gigante Golias, começou a ser um proeminente guerreiro, e de lá ele não parou mais, e isso incitou em Davi o ciúme, né? Incitou em Saul o ciúme. Aí, agora foi.
Eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Então aqui os anciãos estão dizendo, os anciãos das tribos, né, de cada tribo. Então há uma promessa que é sobre Davi, não é sobre Esbocete, é sobre Davi. E nós reconhecemos isso. E nós estamos aqui para te fazer rei sobre todo Israel, como a palavra do Senhor que diz que tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. Vamos lá, por meio desse gesto, então, os anciãos de Israel demonstraram ter consciência de que a unção real estava, de fato, sobre Davi, e, portanto, não havia razão para adiamento da sua ascensão ao trono sobre a nação inteira, como está lá, segundo Samuel 5, 3, e com a coroação de Davi sobre todo Israel, o reino finalmente fica unificado. Então, a gente tem aqui um período do reino unificado de Israel, né? O reino davídico, a primeira vez que o reino então de Israel é um só, ou seja, todas as tribos estão sob a mesma liderança, sob Davi. Então aquela liderança tribal, né? E que veio aceitando, veja, porque nem todas as tribos aceitaram reinado, né? Algumas não. Então aquela divisão tribal agora está sob toda ela sobre a tutela de um único rei, o rei Davi. Então isso fica muito mais fácil de você administrar, de você unir, porque um povo unido é muito mais fácil de você vencer. Por isso que vai ser um tempo de prosperidade sem igual em Israel nesse tempo, os 40 anos. Para você ter um número exato, tá? É 40 anos. 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão. 40, 40, 40, cobrindo 120 anos de história, sendo os 120 últimos, 80 últimos, que foi Davi e Salomão, os mais proeminentes, onde Israel cresceu mais em arquitetura, em estratégia militar, em finanças. Israel explodiu. Em espiritualidade também, porque daí Salomão vai construir o templo que vai dar uma espiritualidade tremenda para Israel, vai dar identidade espiritual para Israel, tá? Então aqui você vê o reino unido, ó, depois eu faço aqui. Então você vê ali o reino, ó, todo mundo, né, aqui, ó, aqui o Mar Morto, que eu sempre digo para vocês, né, que são colinas, lá o Mar da Galileia, que é onde Jesus, não, o Mar da Galileia está para cá, ó. Isso que é o Rio Jordão, passa por aqui. Então você vai ver aqui a terra dos filisteus, amalequitas, inimigos ferozes de Israel. Na realidade, Israel sempre rodeado por inimigos, amonitas, moabitas, edomitas, tá? Os moabitas, você sabe, veio do incesto das filhas de Jó com ele. Ló. Elas, com medo de não ter filhos, elas tiveram relações com seu pai Ló, e os moabitas. Ruth era moabita, tá? Ruth, que era avó de Davi. Edomitas vieram de Esaú, então os edomitas que foram exterminados. Eles contenderam contra os israelitas, Deus exterminou a nação dos edomitas de Saul, né? Aí depois tem arameus, árabes, né? Arameus, árabes, amonitas de Amon, que daí é um povo, se eu não me engano, Assíria, para lá, enfim. Aqui nós temos o Reino Unido, ó, você viu aqui, ó, você viu aqui o reino todo unido, que é cada tribo com a sua parte da terra, né? Aqui a gente vê, ó, Saul 40 anos, aquilo que eu falei para vocês, tá? 40, 40, 40. Então foi um tempo de prosperidade, expansão territorial. Se estabelece Jerusalém como capital, né? Então a briga que a gente teve alguns anos atrás aí, quando Donald Trump colocou a capital de Israel como Jerusalém, até tirou a capital de Tel Aviv para Jerusalém, né? Se você for em Israel, na realidade, você vai ver que Jerusalém
é uma cidade extremamente religiosa. Tel Aviv é uma cidade extremamente secular, tá? Teve até parada gay em Tel Aviv. Então, Tel Aviv é uma cidade normal, como se estivesse em Nova York, na Europa, entendeu? Com boates, bares, homossexualidade, prostituição, tudo normal. E Jerusalém não, Jerusalém é a capital mais religiosa, histórica, né? Foi lá onde o rei Davi colocou a capital do Reino Unido de Israel. Tá? Ele ficava muito em Hebron, mas, deixa eu ver se, ó, ele ficava muito aqui, ó, que está Esbom, né? Mas é Hebron. Você lembra que Hebron foi dado para quando Josué e Caleb, né, foram, Josué foi dividir a terra, Caleb ganhou Hebron por herança. Então, Hebron era a capital aqui do reino de Davi. Quando ele passa, então, para Hebron, aqui, ó. Ai, a Júlia tá doida. Tô olhando muito pros gatos. Deixa eu ver aqui, irmão, que agora tá tudo doido aqui, ó. Hebron ali, ó. Hebron ali, ó. Aqui, ó. Ó, pertinho do Mar Morto aqui, o Hebron. E Ziclag, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 30, conta a história de Ziclag, uma cidade que era acampamento do exército de Davi, e vieram os filisteus aqui em Ziclag e levaram famílias, filhos e tal, e o exército de Davi chorou, e daí Davi consultou o Senhor, e o Senhor disse, vai, persegue o bando e vocês vão ganhar. E eles foram, ganharam lá dos filisteus, uma história bem bonita. Judá, então aqui o rei, né, reino de Judá, você lembra que Judá era o reino, era uma das capitais do reino dividido. Então tinha Judá e Jerusalém, uma das capitais. Então ele coloca Jerusalém como capital. Até vou pegar aqui, peraí. Eu tô aqui com a apostila revisada, tá, pessoal? Desculpa, tinha muitos erros mesmo. Português, concordância e, meu Deus, em cada folha eu vi vários erros. Peço perdão para vocês. Aqueles que se sentirem ofendidos, né, por esses erros podem pedir uma nova, que eu vou fazer. Eu já fiz, na realidade, aqui a revisão ortográfica dela, né? Vou mudar algumas coisas também, algumas figuras que estão embaçadas, coisas do tipo, e vou refazer. Então, se você se sentiu ofendido, poxa, o pastor Júnior vendeu para mim, está cheio de erros de português e tal, não tem problema. Pode falar com a gente que a gente dá outra para você gratuitamente, tá, pessoal? Isso é um compromisso meu com vocês aqui da Escola Inspirar. Então, nós estamos na página 191, tá? Então, tá aqui. Então, vai ficar dividido. Aqui a gente está com o Reino Unido, Davi reinando, consegue, então, essa coesão, né? Essa parte aqui, ela tá meio embaçada para vocês aí também, né? Mas eu vou explicar para você. Esse azulzinho aqui era o reino que Saul dominava, tá? Então você vê que é bem pequeno em relação ao restante. Então aqui tem o reino de Saul nesse verdinho aqui. O reino rosa aqui, rosado, ele é o reino de Davi. Você vê que Davi não consegue aqui os filisteus, né? As cidades filisteus. Aliás, com toda a expansão que Israel teve, militar e tudo, até hoje essa parte aqui é um problema, cara. Eles não conseguem entrar nessa parte aqui e tirar os filisteus. A Filístia, né? Você lembra que aqui, ó, para cá, onde está o mousezinho aqui, é o Egito. Então eles vieram, lembra que Deus fez eles ir lá para baixo, porque se eles passassem por aqui ia dar de cara com os filisteus, eles iam voltar de medo. Então, aqui é a Filístia. Essa parte em rosa, então, é a parte de Davi, incluindo a de Saul, claro. Então, a gente tem o verdinho de Saul, o rosinha
de Davi, incluindo de Saul, e depois a gente tem a expansão de área de influência de Salomão, que é o amarelo, juntamente com todo o resto. O amarelo para cá, tá? Foi uma área de expansão que Salomão promoveu, tá? Então, tratando aqui do reino vitorioso de Davi, a gente vê o Davi fazendo algumas coisas importantes, né? Restaurando o culto, que essa foi uma das diferenças básicas entre Davi e Saul, né? O Saul, ele não era muito preocupado com a espiritualidade, com o culto, ele não zelava, na realidade, por uma casa de Deus. O Davi, gente, ele tinha um feeling espiritual que eu sempre digo nas nossas aulas, quando eu falo de Davi, sabe? Esse zelo, essa preocupação, sabe? Quando você espera algo que você não precisa pedir ou falar, porque a pessoa já captou. Essa era a relação de Davi com Deus, tá? Até deixa eu ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, se você tiver a sua Bíblia aí. Olha aqui, 13:22. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo que eu desejo. Olha só que testemunho lindo, Atos 13:22. Deus falando de Davi que esse meu servo vai fazer tudo que eu quero. Então veja que Davi tinha um feeling com Deus, que ele fazia coisas assim para Deus básicas, que você e eu hoje até talvez acharíamos, isso aí é religiosidade, isso aí é exagero, mas Deus recebia como um zelo, uma adoração, um coração voltado para Ele, sabe? Um coração adorador. Poxa, foi ele que estava no palácio e olhou da janela do palácio e disse: poxa, eu vivendo em palácio e o meu Deus vivendo em tendas. Não, isso é inconcebível, né? O contrário do que aconteceu lá em Ageu, quando o povo vai, aqui em Davi, o povo ainda está em Israel, daqui a o reino vai se dividir, o povo vai para a Babilônia preso, vai ficar 70 anos, aí o povo volta. Quando o povo volta, qual é a mensagem de Ageu? É o contrário. Vocês estão vivendo em casas ótimas e pensando só em vocês, né? E Deus não está nem aí. E Davi, contrário, Davi queria fazer um centro de adoração a Deus. Então você vê a mudança de mentalidade. Eu pergunto para você, a gente está mais como Ageu ou mais como Davi, né? Ageu não, o povo para o qual Ageu profetizou, né? Porque Ageu em si trazia a mensagem de Deus. Então a gente está como Davi ou a gente está como o povo lá de Ageu, né? A gente tem que fazer. É para isso que serve a Bíblia, para isso que servem os estudos da Bíblia, para a gente ter esses parâmetros morais para que nós possamos copiar. É como um manual. Você olha isso aqui, poxa, isso aqui deu certo com Davi, dá certo comigo. Então eu vou ser uma pessoa zelosa pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, por simples que pareça, mas um ato do coração. Por isso que a Bíblia diz que Deus pesa as intenções do nosso coração. Então Davi era uma pessoa preocupada com o culto ao Senhor, né? A gente vai ver o episódio dele trazendo a arca. Mical, mulher dele, chega a falar mal dele porque ele estava muito animado e estava aparecendo as partes embaixo do vestido dele, de tanto que ele dançava, de tanto que ele festejava, né? Deu aquele problema na primeira tentativa com Uzai e com Aiô da arca cair, mas aí deixaram na casa de Obed-edom, voltaram, pegaram a arca. Então ele era um servo, um rei muito preocupado, ele tinha um zelo
por Deus, pelas coisas de Deus de uma maneira assim tremenda, né? Infelizmente hoje a gente separa isso, a gente separa. A gente diz que Deus é uma coisa, as coisas de Deus são outra coisa, né? Desde que, eu amo Deus e as coisas de Deus, eu não preciso me envolver, porque eu amo a Deus, né? Só que é como você ser casado, você dizer que ama alguém e nunca demonstrar. Jesus disse o que para Pedro? Pedro, tu me ama? Amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama mesmo? Te amo, Senhor, já falei que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o amar é condicional ao fazer. Se eu não faço, eu não amo. João, 1 de João. Filhinhos, não amemos, pois, somente de palavra. Se eu não me engano, 1 de João 3,18. Mas com obras e em verdade. Verdade. Atitude. Verdade. Obras. Não adianta dizer que me ama e não fazer absolutamente nada. Não cuidar das coisas que são minhas. Jesus disse, olha, qualquer um que me ama, cuide das criancinhas, se tratar os meus pequenos, se tratar os meus servos, os meus discípulos. Quem receber profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Quer dizer, eu não estou aí, mas eu estou enviando profeta, eu estou enviando criança, eu estou enviando as minhas coisas, o meu templo, os meus preceitos, os meus mandamentos. E aquele que teme os meus mandamentos e os guarda, aí Jesus já falando, esse é o que me ama. Então quem é que me ama? Aquele que tem os meus mandamentos e que os guarda. Legal, pessoal? Então aqui, se você tiver um complemento melhor aí, a Bíblia, você lê depois os capítulos 6 e 7 do livro 2 Samuel, para você entender ali. Então não se pode governar, reinar ou fazer qualquer outra coisa com êxito se houver negligência no culto a Deus. Então, quando Saul lembrou de levantar um altar a Deus, já estava muito comprometido por causa das transgressões e ordens ao Senhor. Foi onde Deus disse para ele, é melhor obedecer do que sacrificar. Por que agora tu quer sacrificar, se tu não obedeceu? Quando eu falei, tu não obedeceu, agora tu quer sacrificar. Pera lá, é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Você só sacrifica obedecendo. Então, essa é a ideia, né? Você quis desobedecer e agora você quer sacrificar. Pera lá. Aí, não esqueçamos então esse fato, pois o Eterno considera primeiramente, antes de qualquer coisa, a obediência, tá? É por isso que lá no início, falando de sacrifício, lá no início, Deus olha para Caim para a sua oferta. Deus olha para Abel e para a sua oferta. Abel, oferta. Caim, oferta. A Bíblia é bem direta, né? Deus olha para Caim e para a sua oferta. Então a oferta, por quê? Porque a oferta, ela tem que estar com o coração. Com o coração. Então eu oferto com o coração. Agora, se eu vou lá para cumprir protocolo, aí eu não estou entendendo que é sacrifício ao Senhor. Vamos lá? Então, o pecado de Davi, você sabe, você lembra, um dos pecados de Davi, que foi o principal, foi a questão com a Batseba. Davi, na realidade, ele foi gerando aquele olhar para Batseba durante algum tempo, né? Quando a gente olha o relato bíblico, a gente pensa que foi numa hora só, né? Davi bateu o olho em Batseba, foi lá e tramou tudo aquilo. Mas a realidade ali foram dias em que Davi via, depois ele via de novo, depois ele via de novo. E aquilo foi gerando nele um desejo, ou seja, ele tinha tempo, ele era uma pessoa que tinha muito feeling espiritual, então ele tinha tempo de saber que aquilo ali poderia gerar um problema, mas aquela consciência dos olhos, né? Aquela consciência dos olhos é quando o olho
come alguma coisa, assim, você tá lá no restaurante, naquele buffet, e o teu olho já tá, antes do teu estômago, o teu olho já tá lá devorando os pratos que estão no buffet, né? Então aqui Davi olha para Batseba, vê um pedaço de carne enorme ali, e já tá com a consciência do olho em cima dela, aquilo vai gerando nele a vontade de possuí-la, e acontece aquilo que você já sabe, né? Ele envia o marido de Batseba para frente de guerra, Urias morre, e ele acaba transgredindo com Batseba. Veja que Davi tem depois um grande problema dentro da sua família, né? Porque o Absalão se vingou do irmão Aminon porque ele estuprou a irmã Tamar. Ocorre aqui, e esse foi um dos acontecimentos tristes dos filhos de Davi, ocorre que Tamar era uma das filhas de Davi, Aminon também, de mães diferentes, porque Davi teve várias concubinas. Lá na página 190 da sua apostila diz ali sobre os filhos e filhas de Davi, bastante. Foi um coelho, homem. E o Aminon também gerou essa vontade que Davi gerou por Batseba, Aminon gerou pela sua irmã. Então, tinha um primo chamado Joanadab. Esse rapaz, Joanadab, ele andava muito com Aminon. Os dois andavam juntos, eram amigos, e o Aminon compartilhou com ele a vontade de possuir a sua irmã, né? E daí o Jonadab, ao invés de dizer assim, cara, tá louco, tá doido, não faz isso, é loucura da tua parte. Não, o Jonadab deu uma ideia, fez um plano na sua cabeça. Olha, finge que tu tá doente, envia mensageiros para o rei, teu pai, e diz para o rei enviar Tamar, sua irmã, para cuidar de ti. Quando chegar aqui, tu possui ela. E foi o que aconteceu. Ele se fingiu de doente, pediu para o rei enviar Tamar. Tamar foi para cuidar dele e foi estuprado. Absalão, né, ficou sabendo disso. Era muito forte, era muito guerreiro, ele tinha muito de Davi. Ele era um cara chamativo, chamava atenção e era carismático. Ele até depois disso quis dar um golpe de estado em Davi e conquistou muitos dissidentes, tá, contra Davi. Ficava lá na porta do palácio falando mal do pai dele, mal do reino. Esse cara aqui corrupto, tá, comigo não, comigo vocês vão ter um reino justo, tal, bem coisa de revoltado, ele ficou revoltado. E daí o que aconteceu? Houve uma festa de família. Tá aqui, ó. Houve uma festa de família. Davi convidou todo mundo. E Absalão usou essa festa para matar o próprio irmão. Então você veja. Por que eu coloquei essas duas figuras do lado, né? A consequência, né? Consequência do pecado. Claro que o primeiro filho de Davi, Batseba, morreu, e a gente pode dizer que foi uma consequência, morreu 7 dias depois de nascer. Mas esse tipo de... Eu vou dizer agora o que eu creio, tá? Você não é obrigado a acreditar. Essa coisa de espírito familiar que vai visitando pai, filho, neto, bisneto, sabe? O vô bebia, pai bebe, neto bebe. O vô era vagabundo, neto é vagabundo. O filho é vagabundo, neto é vagabundo. Então, quer dizer, aqui me parece que por mais que Davi fosse um homem que tivesse, né, esse feeling, esse zelo espiritual, mas aqui quando ele libera o lado dele, porque a gente tem que estar vigiando, né, vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando tu deixa a tua carne, tu dá lado para tua carne, tu enfraquece teu espírito, tu dá lado para tua carne, o que começa a entrar? Aqueles espíritos que estão lá na tua família, que estão lá na tua geração, aqueles comportamentos hereditários que estão lá só esperando você dar vazão para o velho homem, para ele invadir aqui. Creio eu que foi um exemplo bem claro disso. Aqui no 2 Samuel 21, 24,
21 a 24, a gente tem alguns epílogos com diferentes acontecimentos da vida de Davi, tá? A morte de Absalão, como eu disse para vocês, Absalão, ele começou a se revoltar contra o seu pai. E então, deixa eu voltar aqui porque eu quero ler uma coisa para vocês. Falar para vocês sobre como que Davi, como que Natan, ele fala com Davi. Você sabe disso, mas para quem não sabe, a gente informa. Aqui para informar. Né? Você sabe que Davi pecou, e você sabe também que todo rei tinha um profeta. Ok? Então a profetismo andava de lado com a monarquia. E quando Davi erra, o Natan, o profeta, vai falar com Davi e propõe uma parábola para o Davi. Olha, Davi, o que tu acha de um homem que tem um monte de animais ali, tem um monte de propriedades, né? Porque animais, propriedades. E vai lá e pega um único animal de um homem, mata esse homem para pegar o único animal que ele tem, sendo que esse primeiro personagem aqui, o A, tem um monte. Pô, para que fazer isso? O que tu acha, Davi? Davi levanta do trono, diz, digno de morte é esse homem. Quem é esse homem? Traz aqui que eu já vou dar uma sentença para ele. Aí Natan bate o olho nele e diz assim, esse homem és tu. Esse homem és tu. Porque tu tens um monte de mulheres concubinas e fosse lá matar Urias para pegar a mulher dele. Esse homem é tu, Davi. E Davi faz o quê? Como? E aqui é outra questão que eu quero tratar da nossa vida cristã contemporânea atual. O que fazer diante de um profeta que acabou de desnudar o seu pecado? Enfrentar ou se revoltar? Né? Enfrentar a situação ou se revoltar? Então, para a gente ver como as coisas estão diferentes, hoje se você chegar para uma pessoa e falar do pecado dela, ela é capaz de processar, levar na justiça. Né? Sair da igreja é o mínimo, né? E te chamar de santo. Agora, pode até ter causas de ela querer te acionar judicialmente por humilhação, por danos morais, né? E o que Davi fez? Né? Davi compôs o Salmo 51. E eu quero ler para você. Salmo 51 diz assim: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te livrarei.
Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas, o que vai se cumprir em Neemias. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Então veja, ele diz aqui, tu não gostas, né, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti, mas depois aqui ele fala sobre os animais que serão totalmente queimados. Aqui ele está se referindo às ofertas como a de Saul, que são feitas sem o coração. Então veja o arrependimento, a profundidade que ele vai, né, nesse salmo de arrependimento. Então, de uma situação dessas em que o profeta chega, denuncia o pecado dele, fala na frente dele, ele poderia matar o profeta porque ele era rei, ele podia mandar substituir. Se bem que os profetas não deveriam ser mortos, né? Nem profetas, nem sacerdotes. Mas os reis, se quisessem, né, ímpios ou não, se quisessem, podiam mandar matar. Como mandaram matar o Elias, por exemplo. Elias, Eliseu e tal. Então, quer dizer, de uma situação dessa, sai um salmo desse. Hoje, se a gente fosse fazer salmo, se um crente fosse fazer salmo, depois de um profeta chegar para ele e denunciar o pecado dele, o salmo ia ser de revolta, de falar de igreja, de pastor, de meio mundo, menos do pecado dele. Tá? Fica aqui também essa ideia. Vamos pensar. Então aqui Absalão começa a fazer uma divisão no reino, quis fazer uma divisão no reino, e Joabe, quando eles saem para a guerra contra Absalão, Davi dá uma ordem expressa: não matem o moço, não matem ele. Claro, filho, Davi amava, mas Joabe não obedeceu. Joabe, falaram para Joabe: ó, Absalão está lá desarmado. Joabe aproveitou, foi lá e matou Absalão, porque Absalão ficou preso pelos seus cabelos. Ele tinha um cabelo muito grande, né? Pesavam vários ciclos, vários quilos o cabelo de Absalão. Ele era muito conhecido pela sua beleza, e os cabelos faziam parte da beleza dele. E esses cabelos ficaram presos numa árvore. Alguém viu, falou para Joabe, e Joabe se aproveitou dessa situação para flechar Absalão e matá-lo. Davi ficou transtornado, né? Davi fala mais de 8 vezes ali: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, Absalão. Né? Os historiadores dizem que ele foi subindo assim o palácio e foi chorando: Absalão, Absalão, quando ele recebeu a notícia, né? Pai é pai. E aqui o último feito de Davi, que foi algo que Deus não gostou, foi o censo de Israel. Tá? Você vai ver que nós temos 1º, 2 Samuel, nós temos o livro de 1º, 2º Reis, e nós temos os livros de 1º, 2º Crônicas. Você vai entender que, por que eu estou fazendo essa introdução, esse epílogo aqui? Por causa do censo, tá? Porque lá no livro de 2 Samuel, quando a gente encontra essa passagem, eu vou ler aqui para você. Então, 24:1, tá? Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vá e faça contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem. Segundo Samuel, tá? Está dizendo que foi quem? Que foi Deus. Deus. Você sabe que aqui, segundo Reis, vai tratar
mais da vida de Salomão, tá? E Crônicas vai ser uma compilação desses 2 ou 4 livros aqui, porque eles eram juntos, né, todos juntos, na Septuaginta, que foi a primeira Bíblia em grego, foi a Septuaginta. Na Septuaginta houve separação dos livros, então, mas era tudo junto. Então, primeiro e segunda Crônicas, lá na frente, vai ser uma compilação dessas histórias de Davi e de Salomão. Beleza. O que eu quero que você entenda? Aqui em Crônicas, quando vai relatar esse acontecido, vai falar que o inimigo ou Satanás, ou diabo, enfim, inimigo, que incitou Davi a fazer o censo. Tá? Então, quem foi que incitou Davi a fazer o censo? Foi Deus ou foi o inimigo? Quem incitou? Eu vou perguntar de novo, aí você vai pensando aí, né? Estou fazendo isso para você pensar. Quem incitou Davi? Foi Deus ou foi Satanás? Estou esperando aí. Pensa. Por que isso? Será por que tá? Por que tá essas diferenças, né? Poxa, Deus, mas não é mais Deus, é Satanás agora? Meu Pai do céu, o que aconteceu? A gente vai entender. Já já. Pensa aí. Quero que você pense sobre esse assunto, tá? Quero achar aqui, enquanto você pensa, eu quero achar aqui em Crônicas. Ó. Capítulo 21 do livro de 1 Crônicas. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Veja que o texto fala levou, tanto Deus levou como Satanás levou. E agora? Quem foi? Censo em Israel. Censo é contagem do povo mesmo. Contagem. Como se o Seguro Social, a Receita Federal, fosse já fazer uma contagem do povo. Nós temos que entender o seguinte. Tudo aqui, o segredo desse imbróglio aqui está naquilo que eu falei para você, que é o exílio. O exílio, tá? O exílio. Então, esse exílio vai acontecer. Ele aqui, em Davi, ele ainda não aconteceu. Em Samuel, ele ainda não aconteceu, tá? Então, em Reis, ele vai acontecer. O que vai acontecer em Reis? A divisão do reino, Salomão. E daí, cada reino, o reino do sul e o reino do norte, Judá e Jerusalém, vão sucumbir a um tipo de dominador. Quando Babilônia, Nabucodonosor entra em Jerusalém, ele domina, leva Daniel, né, destrói o templo, tal. O povo vai ficar 70 anos lá. Nesses 70 anos é que eles vão compilar crônicas. Então, antes do exílio, existe um pensamento seguinte: Deus é soberano. Deus é soberano. Então, tudo que acontece é vontade de Deus. Tudo que acontece é porque Deus permitiu. Então, se Davi foi levado a fazer um censo contra a vontade dele, mas é porque Deus permitiu. Está entendendo? A visão monoteísta, essa é a palavra. A visão monoteísta da coisa.
Tudo que acontece, acontece por causa de Deus, porque Deus está no comando, no governo, e tudo acontece por vontade e autorização de Deus. Então, Deus incitou Davi a fazer a contagem, o censo. Quando eles vão para a Babilônia, lá eles começam a entender, poxa, começa aquele pensamento espiritual. Poxa, mas por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque nós somos idólatras. Nós adoramos o quê? Nós adoramos a outros deuses. Espera aí, então existe um adversário, um inimigo. Satanás então começa a entrar na história a partir do exílio. É a partir do exílio que vai ter a figura de Satanás. Você vê que a Bíblia não vai usar nos livros anteriores a figura de Satanás. Então, Jó, por exemplo, Jó é um livro, é o mais antigo da Bíblia. Entre os biblicistas, todo mundo chegou à conclusão que Jó é o livro mais antigo da Bíblia, mas ele foi compilado no exílio. Aí o que acontece com Jó? Qual é a alegoria? Que Satanás se apresentou a Deus e Deus pergunta, da onde tu vieste? Ele diz, eu vim de rodear a terra, circundar por ela. Tens isso, meu servo Jó? E dali começa a se desenrolar a história. Mas esse Satanás que veio de rodear a terra aparece a partir de Babilônia. Então, na Babilônia, contato com outros deuses, idolatria pura, é que eles vão entender que eles saíram daquele casulo de nós e papai e nós. Opa, tem mais gente no mundo cósmico, existe uma guerra cósmica, existe o mal, ok? E não é tudo maravilha, a gente tem que cuidar com algo chamado Satanás, o inimigo. Então, quando Samuel fala de Deus incitar Davi, ele está falando dessa visão monoteísta. Lá em 1º e 2º Crônicas, que são os relatos que foram compilados, né? Foi feito um histórico de Israel, um histórico dos reis, para eles poderem reafirmarem ali que eles estavam no exílio, mas eles eram o povo de Deus. Então, segundo 1º e 2º Crônicas já vem com essa expressão, o inimigo. Então, ali eles entendem que existe um inimigo, tá bom? Então, vamos lá que eu tenho que acabar a aula, Jesus. Olha só, pessoal, o quadro que está na sua página 190, de Davi e suas esposas, está aqui, né? Adonias vai ser o irmão que não vai querer deixar Salomão reinar. Mais para frente a gente conversa sobre essa treta. Abigail, se lembra daquela Abigail que era a mulher que tinha um esposo muito perverso? Nabal era muito perverso, um homem ruim de lidar, sabe? Conhece o homem quando toca para ser ruim de lidar? Deus o livre. Nabal era assim. Aí o que Deus fez? Deus matou Nabal e deu Abigail para o Davi. Eita glória, Abigail saiu bem na fita. Aminon, né, que é esse que a gente falou agora, o Absalão, né? Os outros a gente não conhece tanto, né? A mulher, ó, Batseba, Salomão aqui, ó, né? Que foi filho de Batseba também. Samná, Soabe, Natan, Salomão, né? Também foi filho. Então aqui está a galera que eram filhos de Davi. Tá bom, pessoal? Acabou essa aula. Obrigado por vocês estarem até aqui. Qualquer dúvida vocês podem enviar aqui pelo meu WhatsApp, ou aqui eu não tenho mais Instagram e nem Facebook, por enquanto não tenho, tá bom? Então vocês podem enviar escolainspirar@gmail.com. Manda para lá, qualquer dúvida, estou à disposição, tá, gente? Então, valeu, pessoal. Grande abraço para vocês. Até a próxima aula. Deus abençoe. Valeu! Got up before the alarm. Sunlight replacing the stars. Finding my phone in the dark. Putting my life on restart. So many places to go. Asking what's best, I don't know.
Each hour's an hour you make, so I know it's gonna be straight. One more day, I believe that it's gonna be all okay.